Bom, para a gente então finalizar, né, a partezinha aqui do que nos resta, né, vamos falar um pouquinho sobre as doenças relacionadas à nutrição e à dietética. Então, quais são essas doenças que podem ser causadas em decorrência de uma alimentação inadequada, né? Em resumo aqui, para a gente não estender. Primeira, a desnutrição, né, gente? A gente sabe que, vamos pegar aquele pessoal que vive ali na África, que a gente sabe que a desnutrição ali é feia a coisa, né, meninos? Então, vamos pegar esse tipo de pessoa mesmo, né? Não só paciente a gente falar nesse sentido, não, né? Esse tipo de pessoa, né? Então, são pacientes, são pessoas desnutridas, são pessoas que podem ter inúmeras patologias, né? Por conta dessa desnutrição, dessa alimentação inadequada. Então, o que a gente pode observar nesses pacientes, né? Pode gerar, vamos até sublinhar aqui, ó. Isso aqui. Pode gerar câncer, né? De obstruções intestinais, jejum, né? Jejum até jejum forçado, né, pessoal? Infelizmente, né? A gente sabe que tem pacientes ali que não tem mesmo alimento na mesa. Anorexia nervosa, né? Privação de alimentos, incapacidade de deglutir, né? Tudo isso. Outras causas de desnutrição são a má absorção de nutrientes, né? Ou a incapacidade de utilizar esses nutrientes, perdas acentuadas, então o paciente começa a ter muita diarreia, certo? Essa desnutrição ela pode ser classificada em graus, como são eles leve, moderado ou grave. Obviamente, a partir com o decorrer do tempo, essa desnutrição que às vezes está leve pode evoluir para uma desnutrição grave, né? E quanto à evolução de tempo, ela pode ser aguda ou crônica, né? Ou seja, a desnutrição aguda é aquele déficit, né, naquele momento, como até ele diz aqui, ó, ponderal, né? É aquele, né, que logo passa. Já a desnutrição mais crônica é aquele tipo de desnutrição que gera consequências maiores, né? Afetando, olha aqui, até a altura e dificuldades no processo de aprendizagem. Então, é uma criança que, se você colocar ela para tentar estudar, colocar numa escola, muitas vezes ela vai ter dificuldade de entender o que está dizendo um professor, por conta da desnutrição. Até isso, a desnutrição a gente sabe que ela afeta. E o tratamento, obviamente, seriam dar nutrientes mais ricos, né? Nutrientes que vão dar energia para aquela criança, ou aquele adulto mesmo, como dieta rica em proteínas, em lipídios e até em carboidratos. Outra doença que pode ser também relacionada à nutrição é a obesidade. Isso aqui já é o contrário, né? Já é o hábito, então, de comer demais. Então, acúmulo excessivo de gordura corporal associado aos problemas de saúde. Então, a gente sabe que a obesidade, ela vem associada a diabetes, cálculos biliares, a hipertensão, a arteriosclerose, que é o entupimento das artérias, problemas renais, problemas de coluna, porque o paciente o corpo quase que passa a não sustentar mais o peso, né? Ele fica assim meio que corcunda, problemas articulares e até mesmo câncer, né? Então, a gente sabe que a obesidade é um fator que influencia muito na vida de cada ser humano, né? Outro ponto, o colesterol elevado, que pode levar ao entupimento das veias e das artérias, o que causa no paciente os processos de infarto ou infarte, como vocês bem preferirem, né? E até mesmo derrame. Como prevenção aí ao colesterol elevado, seria consumo de alimentos que não fossem ricos em gordura, né? Nem alimentos industrializados, nem alimentos ricos em gorduras trans. Lembra que a gente falou desse tipo de alimento, né? E aí, no caso, seria que ser o contrário. Então, aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra e participar de atividade física regularmente, né? Então, para colesterol elevado e obesidade, muitas vezes andam bastante juntos, né? E ambos, para que essa situação não se agrave ou não se instale, a atividade física, mais uma vez, ela vem de maneira crucial aqui nesse impedimento dessas situações. Outra patologia é a gastrite, que a gente sabe que it significa inflamação e gastro lembra estômago, então a inflamação da mucosa estomacal, certo? O que gera doenças, né? E até mesmo dificuldades na alimentação, certo? Geralmente associada a uma bactéria que é chamada H. pylori, né? Como a gente conhece, ou Helicobacter pylori. Pode acontecer também, como tudo na vida, tem
fator hereditário envolvido, estresse, uma alimentação inadequada. Então, todas essas causas são causas que levam, são fatores, perdão, que levam à gastrite, né? Quais são as medidas preventivas, né? Alimentação, mais uma vez. Então, fracionar essa alimentação, fracionar como? Comendo mais vezes ao dia e em menores quantidades, né? Isso são medidas preventivas que podem ser utilizadas para pacientes que têm a gastrite, né? Excluir alimentos que causam desconforto e irritam ainda mais a mucosa, como por exemplo isso aqui, né? Isso aqui irrita demais, ó. Vou até sublinhar ele aqui de vermelho. Alimentos ácidos, né? Além de alimentos ácidos, bebidas, o café, fritura, né? Isso aqui tudo para quem tem gastrite é uma bomba relógio, né? Outra patologia, assim, uma das piores, né, que eu considero a diabetes, né, pessoal? Diabetes que é caracterizada pela falta da produção ou produção insuficiente da insulina. A insulina a gente sabe que é um hormônio, vou colocar aqui, hipoglicemiante, né? Então, a insulina, ela tira a glicose do sangue e leva a glicose para a célula, né? Então, o paciente que tem diabetes, principalmente o tipo 2, geralmente ele tem essa diabetes porque ele era um paciente que estava acima do peso, né? E que um paciente que evoluiu para a obesidade e agora gerou a condição de diabetes. Então, são pacientes que, como a gente pode ver, um paciente que já está acima do peso, que já está evoluindo para uma obesidade, que às vezes tem colesterol elevado e que agora desenvolve diabetes, então é realmente uma bomba relógio, né? Uma síndrome metabólica, onde esse paciente precisa ter um acompanhamento com um profissional capacitado, sim, além de elaborar um cardápio extremamente rigoroso, né, para ele. Além disso, né, pessoal, mais uma vez, a prática de atividades físicas regular. Outra condição patológica é a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, níveis de pressão arterial acima da referência. Aqui o interessante é que a gente não traz aquela referência que todo mundo fala, né? A pressão tem que ser 12/8, o que na verdade não funciona dessa maneira. A pressão que é normal para um pode ser que não seja normal para o outro. A pressão de 12/8 que é normal para um tipo de paciente pode ser que para o outro a normal dele é 10, né? Então, não existe pressão arterial normal de 12/8, mas isso não é o padrão de todo mundo, né? Então, é o valor de referência para a população em geral, né? As causas da hipertensão estão sempre associadas a isso: obesidade, uso abusivo do álcool, uso abusivo do sal, até o próprio cigarro, sedentarismo e, como sempre, o fator hereditário envolvido aí. Então, essas são as principais causas. E, obviamente, pacientes hipertensos podem ter riscos de doenças cardiovasculares muito mais exacerbados, né? E como prática preventiva, mais uma vez, alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, diminuição do consumo do sódio, né? Que é o sal, né? O sal de cozinha, presente no sal de cozinha. E para a gente finalizar as patologias, a anemia ferropriva, que é caracterizada pela redução da concentração de hemoglobina no sangue. Então, o que acontece em decorrência da falta de ferro. O que pode gerar falta de ferro? Além da alimentação inadequada, as verminoses, até porque quando nós temos, né, um vermezinho ali no intestino, obviamente tudo que entra de alimento ele vai consumindo, né? Ele vai pegando ali, ou então ele vai, ou aqueles, por exemplo, que se alimentam, né? Pegando o sangue mesmo, tá? Que o sangue tem ferro, né? Então, mas principalmente porque os vermes, eles passam a consumir os alimentos que chegam ali no intestino, tá? E aí, como principais sinais, o paciente fica cansado, fatigado, magérrimo, magrelinho, né? Então, anorexia, palidez, de pele mucosa e além da apatia, que é aquela pessoa que não quer fazer nada, né? As principais consequências, o atraso no crescimento e o atraso no desenvolvimento, certo? Então, o paciente precisa consumir alimentos como carnes, leguminosas, folhas, nozes, castanhas, todos os alimentos, rapadura, alimentos que contenham ferro, né, para tentar suprir a essa falta. Tudo bem? Então, a gente vai interromper mais um desse videozinho aqui e vamos para o último, tá? Muito obrigada.